Olá, você, muito boa tarde. Nós estamos começando aqui mais um programa ao vivo na Graça. Eu, meu querido Mano Zé, boa tarde, mano. Muito bom a gente poder estar junto aqui em mais um ao vivo na Graça. Esse programa tão gostoso, tão singelo, em que a gente passa esse tempo aqui de comunhão, de oração. E hoje a gente está aqui no meio do jardim, saímos do cantinho lá do nosso cantinho do Ao Vivo na Graça, viemos aqui para o meio do sol, o solzão tá queimando hoje aqui, os nossos câmeras aqui todos fritando aqui hoje no sol, mas assim é que é bom, né? Ao Vivo na Graça. Então se você tá ligado aí na VMV TV, hoje é o dia 5 de agosto de 2014, 5 de agosto de 2014, são exatamente as 15 horas, a gente está ao vivaço aqui com você, no Ao Vivo na Graça, o nosso chat já está aberto aí, olha, é só você clicar aí embaixo, bem aqui embaixo está escrito assim, envie o seu pedido de oração, você clica aí, não precisa se identificar se você não quiser, se você quiser pode identificar também, que a gente já tem os nossos parceiros aqui do Ao Vivo na Graça, a galera moçada que sempre está junto com a gente aqui, então você pode clicar aí, falar com a gente ao vivo, vai ser um prazer enorme poder estar interagindo com você, conectando-se nessa corrente do bem, nessa corrente de amor mesmo, e é muito gostoso podermos estar juntos aqui com você. Então envie aí o seu pedido de oração, dê um alô pra gente pelo menos, aí pelo chat, aqui no programa no Ao Vivo na Graça, ou também pelo telefone. Pelo telefone você pode falar com a gente aqui também, ao vivaço, o telefone está aparecendo aí, olha, 61 3532 2779, 61 3532 2779, você liga e fala ao vivaço aqui com a gente também, no Ao Vivo na Graça, que é esse programa que a gente fica ansioso para chegar a hora dele, né, Zé? Que é muito bom a gente poder ajudar, né? Ajudar, tá intercedendo e muitas vezes nós somos também muito abençoados, né? Não, sempre quando a gente... Isso aí é uma coisa universal, né? Aquele negócio de as leis do universo. As leis do universo. Cara, quando você dá, você recebe. Muito mais você recebe quando você dá. É verdade. Então assim, quando a gente está partilhando, eu sei que nos momentos que a gente está intercedendo por vocês, com certeza Deus, misericórdia, está atendendo nossos pedidos, que a gente nem imagina, cuidando de coisas que a gente nem sabe, nem cogitou e nem pediu. Então, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. É isso aí. Lembrando sempre do nosso querido Tonho, né, que é o cadeira cativa. Estava falando dele aqui antes, né? Estava falando dele agora há pouco. O nosso querido Roberto trouxe notícias aí, teve com o Tonho ontem. Diz que ele está indo mais ou menos, mas a gente continua intercedendo. E Tonhão, se você estiver assistindo a gente aí no Ao Vivo na Graça, mano, grande beijo para você. Você está fazendo muita falta aqui com a gente. E sempre que puder, dê um alô aí pra gente. Entra aí no telefone, dá uma ligadinha e tal. Vamos estar sempre em contato, Tonhão, porque você está presente aqui com a gente sabe disso. E a gente sabe, né, do desejo do Tonho de querer estar aqui, né? Ele é um cara que gosta muito, tem uma compaixão, um amor muito grande pelas pessoas. Então a gente sabe realmente dessa vontade do nosso querido Tonho de estar aqui. Então a gente já está, a moçada já está chegando aqui, já está dando alô, já está conectando-se com a gente. Então faça isso você aí também. Só lembrar mais uma vez, porque como esse programa reprisa, agora, hoje, se você está aqui ligado na VMV TV, hoje é o dia 5 de agosto, 5/8 de 2014, são 3 horas e 5 minutos, você pode entrar aí e falar ao vivaço com a gente aqui no Ao Vivo na Graça, nós vamos interceder, nós vamos orar. Hoje tem muita coisa legal, hoje tem a devocional com o nosso querido Caião. Eu já vou pedir para você ir adiantando aí, olha, o Salmo 46, uma devocional impactante mesmo para a sua vida. Hoje no finalzinho do programa a gente tem um testemunho muito legal também, que a gente vai botar para rodar aqui. Enfim, é graça de Deus sobre as nossas vidas, graça do Senhor sendo derramada sobre nós. Então, que você esteja conectado com a gente nessa corrente do bem, que você dê o nosso alô. Olha, estão perguntando qual que é o telefone, vou repetir mais uma vez, 61, aqui em Brasília, 61 3532 2779, tá bom? 61 3532 2779. Ou então aí pelo chat, só você clicar aqui embaixo,
onde está escrito envie sua pergunta. Você pode falar com a gente, você pode se comunicar com a gente, não precisa necessariamente botar o seu nome, não precisa botar quem você é. Então, envie só o seu pedidinho de oração, o seu compartilhamento, às vezes a sua angústia ou a sua vitória, a bênção que você tem recebido. Tem muita gente que tem dado retornos para a gente do que Deus tem feito na vida de cada uma das pessoas que estão ligadas com a gente aqui na VMB TV. Então dê esse privilégio para a gente de partilhar dessa alegria, ou então da tristeza, da angústia, da necessidade, que a gente vai estar junto nessa parada. Eu quero convidar então você, nesse momento já de saída, a ser inspirado neste momento, a ser realmente tocado pela palavra nesse momento, porque a palavra todas as vezes nos toca, a palavra fala ao nosso coração. E quando eu ouvi essa devocional do Caio sobre o Salmo 46, onde o salmista diz que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Então essa é a palavra do Senhor para você nesse dia, né, Zé? Essa é a palavra de conforto para o seu coração nesse dia, que o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é o teu socorro bem presente na angústia. Creia nisso, acredite nisso, e que essa palavra agora do Caião vá direto ao encontro da tua necessidade, ao encontro do seu coração. Então, com vocês, Salmo 46, com o nosso querido Caio. Fala com a gente, mano. Quero ler este Salmo 46, que é um salmo que me encanta sempre pela convicção de fé que ele expressa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulações existem, mas o Senhor é aquele em quem eu me refugio. Ele é a minha fortaleza e Ele é presença maior na hora da tribulação. Portanto, porque sabemos disto, porque cremos nisto, porque assim é verdade para nós, não temeremos, jamais, ainda que. A fé se manifesta na vida da gente diante dos ainda queis, daquelas coisas que aparentemente estão para além da gente, para além do alcance, para além do que se suporta, para além do que se pode, para além do que se concebe, ainda que. Ele é presente, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Porventura, a terra está em estado de transtorno para você? Eu me refiro não apenas ao planeta, mas ao seu mundo. Não temeremos, ainda que os montes se abalem, se despenquem no seio dos mares. Mesmo que hoje o Corcovado se arrebentasse inteiro na direção da zona sul e afogasse e ela acabasse com a Lagoa Rodrigo de Freitas desmoronando até o Leblon, ou se caísse por cima de Botafogo, ainda que algo trágico como o monte mais alto desabar, ou a notícia de que tivéssemos de que todas as montanhas estavam se abalando e sendo sugadas para os seios dos mares, tamanha fosse a desconstrução e a perplexidade, não temeremos. Não temeremos. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Porque o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Não temeremos, ainda que as águas tumultuem, espumejem,
em tsunamis, e na sua fúria os montes se estremeçam, se abalem pelo impacto das marés mais loucas, não temeremos, ainda que seja assim, porque Tu, Senhor, és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E mais do que isso tudo, porque Tu és assim para nós, nós não só não temeremos, mas nós ficaremos em paz. Em paz. Porque Tu és o nosso refúgio. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus no meu coração, as moradas de Deus no meu ser. Há um rio de vida, de renovação, de esperança, de fé, de alegria, de ânimo, que corre na cidade de Deus que me habita o coração, porque o reino de Deus está em mim. É o santuário das moradas do Altíssimo, que não mora em lugares altíssimos, mas com o quebrantado e contrito de coração ele se faz presente na tribulação. Deus está no meio desta cidade onde o Altíssimo mora, que sou eu. Por isto, jamais a cidade do meu ser será abalada, porque Deus está no meio dela. Deus me ajudará desde anteontem, como me tem sido Deus desde antes da fundação do mundo. Bramam as nações, ameaças nucleares, guerras, distúrbios, ódios, reinos, impérios, sistemas, repúblicas, democracias e ditaduras se abalam, mercados se arruinam, se estremecem. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Uma palavra, um cicio dos lábios dele e tudo o que entra em estado de dissolvência. A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. É socorro bem presente nas minhas tribulações. É por isso que eu não temerei, ainda que tudo se caotize. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus do fraco, o Deus do ambíguo, o Deus do conflituado, o Deus em processo de transformação, daquele que é e não se tornou o que pode e precisa ser, que é o Deus de Jacó, o daquele que ainda anda em estado de dissimulação, precisando ser confrontado e transformado na graça. Esse que é o Deus de Jacó é também o Senhor dos Exércitos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, mostrando que ser Senhor dos Exércitos não é ser Senhor das implacabilidades, é ser o Senhor das milícias da bondade e da misericórdia, porque até quando tudo se transtorna, é para a revolução da vida que Deus assim permite e faz acontecer. Portanto, vinde, contemplai as obras de Deus. Que coisas tremendas tem feito Ele na terra, por seu próprio braço, por sua própria mão, porque o seu Espírito sopra onde quer, e Ele não presta conta dos seus caminhos a ninguém. Ele põe termo à guerra nos confins do mundo, quebra arcos, despedaça lanças, queima carros de guerra no fogo, despedaça aparatos
aquietai-vos. Aquietai-vos, ainda que os montes tremam, ainda que as águas espumejem, ainda que a terra se transtorne, ainda que as estruturas poderosas se abalem nos seios dos mares, aquiete-se, confie, não duvide, descanse. Você está nas mãos daquele que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente na tribulação. Portanto, não tema. Portanto, aquiete-se, prove as correntes que alegram a cidade de Deus, deixe o rio da paz no seu coração serenar a sua alma e aquiete-se e veja o livramento de Deus. E saiba que eu sou Deus, diz o Senhor. Eu sou exaltado até por quem não me conhece entre as nações. Sou exaltado na terra toda até por quem não sabe do meu nome. Eu sou soberano até por meio daquele que me ignora. O Senhor Deus está conosco. O Deus de Jacó, o Deus do amigo, a quem por graça ele fez promessa de misericórdia, está conosco. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Ainda que. Qual é o ainda que da sua vida? No meio de que você está vivendo? Em perplexidade, ou em dor, ou em dúvida, ou em angústia, ou em pânico, ou em medo, ou num vale de decisões. Você sabe. Que momento crucial é esse? Hoje eu convido você a abrir seu coração. Abrir diante desse em quem você ainda nem sabe se confia, mas que é o nosso refúgio e fortaleza, que é aquele que me acolhe na tribulação e que se manifesta com a presença mais presente, ainda que. Me diga, em que ainda que você está perplexo, angustiado, chocado, sem saber a saída? Me conte essa história, seja ela qual for. O dia é seu, a hora é sua, aproveite, pergunte, vai ser na ordem de chegada, anonimamente, mas seja direto, claro e objetivo. Senhor Jesus, abre os nossos corações. Permite que, só por tua graça, só pelo teu Espírito mesmo, não é por poder humano, não é por performance, não é por esforço, não é por força, não é por violência, não é por marketing, não é por produção humana, é pelo teu Espírito. Não é por grito, nem é por repetição, é pelo teu Espírito. Ó Espírito Santo que vives em mim, por favor, derrama-te em abundância, enche-me de ti mesmo, e brota borbulhante, e derrama-te abundante sobre as mentes e corações de todos, para que este seja um dia de cura, de libertação, de novo nascimento, de entendimento, de reconciliação, de perdão, de vida, de muita graça esparramada na direção de todo aquele que quer, de todo aquele que precisa. Que ninguém diga não preciso, que tu despertes no coração de cada um a necessidade verdadeira, não os sintomas, mas leva as pessoas a discernirem as causas de si mesmas.
É o que eu te peço. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. A nossa pergunta para você nessa tarde qual que é o seu ainda que hoje, né? O que é aquilo que está aí angustiando o seu coração, aquilo que está muitas vezes tirando a sua paz. E eu quero desafiar você como o Caião falou aí, a escrever aqui pra gente, a entrar aí no chat, clicar, faça alguma coisa por você nesta tarde. E se você pode fazer alguma coisa, não no sentido que a gente possa fazer alguma coisa, porque a nossa dependência deve ser total do Senhor, mas a sua parte nesta oração, se você quiser, entra aqui com a gente, clica, mande o seu pedido de oração, compartilhe, faça como várias pessoas estão fazendo. Eu quero já até pedir para que a Já entrou aqui, e já manda de novo aí a sua pergunta, seu pedido de oração, para a gente poder falar sobre ele novamente. Faz isso, tá, maninho? E você também, faça isso nesse momento, ou então entre aí no 353261 Brasília, 3532-2779, fale com a gente ao vivo aqui. A gente está com o coração aberto, com a nossa vida aberta aqui, essa corrente do bem está conectada aqui, centenas de milhares de pessoas no ao vivo na graça nessa tarde tão gostosa, para nós compartilharmos do amor de Jesus e da sua graça nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez então, nesse momento, vamos nos colocar mais uma vez diante do Senhor, apresentando as nossas vidas nessa tarde, diante da presença dEle. Oremos. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome entre nós, amém, os humanos. Tudo que o Senhor é, todo o seu caráter, todo o seu viver, tudo que tu és, se faça verdade em nós. Amém, Jesus. Venha a nós o teu reino, Pai. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino de verdade. Amém. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, pelos 24 anciãos que depositam suas coroas aos seus pés, para aqueles seres, Senhor, que de tão santo, de tão glorioso ser teu ser, não se cansam de dizer 24 horas, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nós queremos depositar a coroa das nossas vidas aos teus pés nessa tarde. Queremos declarar que o teu nome é santo e que ele seja verdade em nossos lábios. Isso é santificar o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, por todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Amém, Jesus. Todas as plantas, todos os animais, nós fazemos coro nesta tarde, Pai, diante de Ti, no planeta Terra. Sim, Jesus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Esse alimento que saiu do forno agora, essa palavra que chegou aos nossos corações. Sim, Jesus. Eu tenho certeza, Pai, que tem encontrado guarita em vários coraçõezinhos desesperançosos, feridos, machucados, doídos. Eu sei que o Senhor tem alcançado agora por essa palavra. É o pão que desce do céu. Tu és o pão que alimenta cada filhinho teu agora. Amém, Jesus. Na boca, Pai. Dando força, levantando o cansado, levantando o abatido. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, perdoa os nossos pecados. Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Perdoa as nossas dívidas diante de Ti, para que sejamos curados, para que sejamos lavados pela Tua palavra. Perdoa nossas dívidas, assim como nós
caminhamos e vamos perdoando, temos perdoado os nossos ofensores e devedores. Amém, Jesus. Não nos deixe cair nas tentações da vida, na soberba da vida, na concupiscência da carne, nas pulsões que nos puxam, que nos inclinam, nas inclinações, Senhor, pecaminosas. Livra-nos, Senhor, da concupiscência dos olhos, de tudo aquilo que nós vemos, desejamos, queremos tocar, apalpar, possuir. Livra-nos, Pai, livra-nos, não nos deixe cair. Eu sei que passaremos por essas provas, passaremos por essas tentações. É mister que isso aconteça. Mas não nos deixes cair nelas. E principalmente, Paizinho, livra-nos do mal. Amém. Esse mal subjetivo, calado. Esse mal que a gente acalenta, que a gente guarda. Esse mal que fala só para dentro de nós, que ninguém vê e discerne. Livra-nos do mal das subjetividades da nossa existência, Amém. dos enganos do nosso coração, de acharmos que podemos fazer para Ti alguma coisa, de acharmos que somos para Ti alguma coisa, de acharmos que podemos oferecer a Ti alguma coisa. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, um santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana ao nosso Rei.
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo, 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 nome é santo, nome é santo, Ritmo de glória e louvor. santo, 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 santo. Vamos proclamar. Santo, 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 é santo, 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 é Senhor, santo, 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 Ele é santo, santo, é digno de louvor, incomparável. Te amamos, Deus. Aleluia, te amamos, Deus. Amém. Amém, graças a Deus, santo, santo, santo é o nosso Deus. É. Ademar de Campos, a gente estava falando, é um dos precursores. Sabe o que eu acho interessante do Ademar, nas músicas dele, é que surgiram muitas pessoas depois. A gente tem, né? Koinonia. Aí tem Koinonia, a gente tem os atuais. Logos. Né? O Logos também é da época. Mas hoje a gente tem alguns atuais, assim, tipo. Diante do Trono já tem mais de 10 anos, mas vamos pensar assim. A moçada aí, Fernandinho, esse pessoal trazendo a arca, são cânticos que a gente canta, né? Agora, se eu te perguntar pra você cantar uma música Fernandinho, você não vai lembrar de cabeça. Se eu falar aqui, você vai falar, essa é dele. Tá? Agora, Ademar de Campos, desde bebezinho até o mais velho, sabe cantar Grande ao Senhor, louvemos ao Senhor, Ele exaltado. Não, e foi uma coisa que aconteceu. Tá virando papo musical. Não, mas é bom falar. Então vamos. Não, fala aí. Eu ia falar rapidinho. É que quando ele surgiu, eu era da Assembleia, né? E a gente só cantava na harpa. E tinha cristã, a Batista cantou cristão, a harpa cristã, cada um tinha o seu inário, né? E esses movimentos surgiram trazendo a palavra, são salmos, são passagens, mas de uma leveza. E de uma trazendo a mensagem para nós que é possível adorar a Deus na leveza, sem ser litúrgico, sem ser uma coisa. Porque eu acho os hinos das harpas lindo. Mas a maneira como era cantado. Tinha um que tinha um na semana que a gente cantava assim: os guerreiros se preparam para a grande luta. Jesus. Não, e o outro? Você entendeu? A gente cantava um lá na Batista que era assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Isso quer dizer, o cara tá morrendo, indo pro inferno, e o povo cantava, né? Aí, e corinho não podia cantar, cântico. Você entendeu? Então assim, bateria, essas coisas. Então, tipo, papo musical, né? Papo musical. Vamos fazer depois um papo musical. Tá aí a sugestão pro Toninho, pro Braulio, fazer um papo musical só de falar de músicas cristãs.
Bem, a gente já está, espero que você tenha adorado aí junto com a gente, junto com a Ademar de Campos, louvando ao Senhor, dizendo que Cristo é a nossa vida e o motivo de todo louvor, que é o que a gente tem feito desde o início aqui, com o Salmo 46, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos entrar então aqui no nosso chat. Está aberto aí, você pode mandar o seu pedido de oração, a sua pergunta, o seu compartilhamento. A Letícia, ela entra aqui, ela diz assim: gostaria muito de contar a minha história e também quero contribuir com a Vem Ver TV. Gosto muito dessa galera que faz o caminho da graça. Deus abençoe vocês. Letícia, conte sua história, o chat está aqui aberto para isso, ou o telefone também, 61 3532 2779. Você pode contar, se quiser que eu leia aqui também, escreva aí rapidinho um textozinho e manda pra gente. Com certeza eu vou ler, vai ser um prazer orar por você, orar junto com você e intercedermos juntos. Para contribuir com a Vem Ver TV é simples, tem algumas outras pessoas também que falam aqui sobre a contribuição com a Vem Ver TV. É simples, é muito simples. Tem um linkzinho aí embaixo onde você botou envia sua pergunta, está escrito como contribuir. Você clica ali e ali tem todos os passos para contribuição e que você pode fazer de qualquer lugar do mundo onde você estiver. Você pode ajudar a Vem Ver TV. Aqui a gente não tem barganha, é papo de gente grande mesmo. Você não vai ganhar nada em troca com isso. Não vai. Deus não vai te abençoar menos ou mais por você estar ajudando, dando a sua oferta aqui na Vem Ver TV. Você só vai estar contribuindo para que esse canalzinho aqui, que está indo pelos 4 cantos da terra, para que ele continue, para que ele se expanda. E olha, deixa eu contar um segredinho para você. A gente está realmente precisando da sua ajuda. A gente realmente está precisando. Não vou entrar em detalhes, mas contribua aí com a Vem Ver TV. Faça o que puder fazer. Olha, o pouquinho que você mandar. Se cada um que está aqui, a gente tem 40 mil, 50 mil pessoas conectadas com a gente. Se cada um mandar um pouquinho aí, olha, dá para a gente respirar tranquilo e fazer tudo que a gente precisa fazer, inclusive o caminho da graça nas nações, nos nossos orfanatos lá na Nigéria e no Senegal. Você ia falando, Zé? Eu queria só dizer para ela, para essa nossa amiga, a Letícia. Sabe, a Letícia. Sabe uma coisa, Letícia? Com certeza, só uma coisa. Você está semeando em solo fértil. É verdade. Pronto. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A Jussara entra aqui também e fala: olá, meninos. Menino, gostei do meninos. Ainda mais eu, né? Gostei do menino. Chegando lá pela 200 eu já passei, né? O menino, eu tô chegando no Zeta. Daqui 2 anos eu tô no Zeta. 200 já passei. Obrigado, Jussara. Você é uma bênção na nossa. Obrigado por essa oração sobre nós. Amém. Né? A Jussara entrou lá, meninos, boa tarde. Muito bom estar aprendendo com vocês. Grande beijo, mana querida. Obrigado por você estar conectada com a gente. A nossa querida Valentina está aqui também. Boa tarde, maninhos. Graças a Deus. Mais uma corrente do bem. Que Deus nos guarde e abençoe. Abraço a todos. Beijos nos meus sobrinhos. E olha só que gostoso, que carinho mais gostoso, né? Eu não esqueci do aniversário do André, mas eu estava sem internet no dia 28. Pois é, o Andrezinho fez aniversário no dia 28 e amanhã, Quantos Valentina? aninhos? O André fez 4 anos. E amanhã é aniversário do Pedro, dia 6 é aniversário do Pedro, e ele vai estar aqui no Ao Vivo na Graça. A gente vai almoçar junto, eu vou trazer ele direto para cá, e a gente vai fazer o programa junto. Ele vai estar correndo por esse jardim maravilhoso aqui. Amanhã ele faz 9 anos, meu moleque, que já quase não é mais moleque, está quase do meu tamanho, né? O querido Pedro. Bom, a Lecisa, ela entra aqui e ela faz um pedido de oração. Ela diz o seguinte: orem pela minha família. É esse o pedido dela. Eu estou numa cidade do interior da Bahia. Deus abençoe. Beijo no coração de todos que fazem a Vem Ver TV. Ela pede oração pela família dela. Senhor Jesus, eu quero nesse momento apresentar a vida da Alessi diante do Senhor. Ela que está no interiorzão da Bahia lá e está conectada com a gente aqui, Senhor. E, ó Pai, ela teve que abrir o computador dela, entrar na internet, clicar o site da Vem Ver TV. Ela clicou lá em envia sua pergunta, ela colocou o nome dela e escreveu esse texto. Ninguém faz isso, Senhor, todos esses passos, esse processo, se não tivesse uma necessidade real, verdadeira.
E por isso que nós aqui, Senhor, por isso que aqui na Vem VTV a gente leva isso muito a sério. E eu quero apresentar a vida da tua serva diante do Senhor e a vida da sua família. Eu creio, Deus, que o que ela está passando, Deus, é um processo que o Senhor tem permitido. Porque nem um fio cai da nossa cabeça, Senhor, nem uma folha cai dessas árvores desse jardim, se o Senhor não permitir. Porque todas as coisas existem e subsistem por conta de Ti, Senhor, e nós cremos nisso. Por isso eu apresento a vida da Alici, de toda a sua família diante do Senhor. Todas as necessidades que eles têm enfrentado, Senhor, todas as dificuldades que eles têm passado, ó Pai, que o Senhor esteja atento e suprindo a cada uma delas, ó Pai. Que ela esteja sentindo nesse momento, Deus, o toque do Teu poder, a paz que excede o entendimento, Senhor, o conforto vindo do alto, e que ela saiba que ela tem um Deus que é refúgio e que é fortaleza. Pai, dá isso, dá essa certeza ao coração da minha mana querida agora, lá no interior da Bahia, Deus, que ela tenha a convicção de que o Senhor está com ela, de que o Senhor é pela família dela, que o Senhor é o Deus da família e que o Senhor está cuidando, ó Pai, de toda a necessidade, de tudo que eles têm precisado. E se o coração da minha irmã está angustiado, Deus, está ansioso, está com medo, que ele venha ser enchido agora pelo Teu amor, que lança fora todo o medo, que o descanso, que a paz que excede todo o entendimento venha sobre a vida dela e sobre a vida de toda a sua família. Assim nós oramos por ela, em nome de Jesus. Amém, e amém. Deus te abençoe, minha irmã, que você esteja sendo visitada mesmo pelo Senhor nessa tarde tão especial. A Patrícia entra aqui e ela diz o seguinte: olá, desde sábado tenho pesquisado sobre este canal. Ontem assisti ao vivo pela manhã o Papo de Graça, né? E também ouvi a esposa do Caio, Adriana, no Debate à Tarde. E tenho mandado perguntas neste mesmo link, mas aguardo resposta. Posso conhecer este lugar com paisagismo maravilhoso e ensinamentos claros? Olha, você pode conhecer sim, Patrícia, porque aqui nos horários dos programas, principalmente, né, a gente estimula as pessoas que querem vir aqui ao Papo de Graça pela manhã. Você pode vir assistir ao vivo sim, aqui no Lago Norte, que é em 13, Conjunto 2, Casa 6, de 10 a 1 da tarde, você pode vir, que realmente as portas estão abertas aqui. Aqui a gente não tem frescura nenhuma não, você pode estar aqui e realmente é um jardim maravilhoso, é muito gostoso estar aqui. E ela continua: minha irmã leu vários livros do Caio e me falou deste canal. E quando éramos adolescentes da Igreja Batista, quando o Caio era pastor nos anos 90. Mas a igreja virou comércio. Amei o ensino didático e de tanto bom humor e ao mesmo tempo de tanta seriedade. Estou de licença médica com depressão e pânico por assédio moral no trabalho. O que tem me sustentado é a fé em Deus. Beijo a todos. Eu quero conhecer mais sobre esse ministério e com certeza eu vou contribuir. A voz do Caio tem me acalmado. Olha, Patrícia, poxa, que testemunho lindo, né? Que gostoso saber que a gente tem sido mesmo bênção, canal de Deus aí na sua vida. Obrigado mesmo por você estar conectada com a gente. Nós vamos orar por você sobre essa depressão, sobre esse pânico. E a sugestão que eu continuo dando a você aqui é: continue ligado aqui na Vem VTV, nos 3 canais, no site caiofabio.net, www.caiofabio.net. Esse site você põe lá no campo pesquisa, depressão, pânico, qualquer coisa que você botar no campo pesquisa, lá você vai ter textos e mais textos do Caio sobre esse assunto que com certeza serão bênção e serão vida para a sua vida. Mas nós vamos interceder e orar por você nesse momento, né, Zé? A Patrícia. Patrícia, deixa eu só repetir para você as palavras do devocional de hoje à tarde, foi do Caio. Verdade. Salmo 46.
E já essas palavras já é a minha oração Amém. para você. Eu só vou repetir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Toma essas palavras como se fosse não, elas foram direcionadas para cada um que entrou e que tivesse um ainda aqui. É verdade. Deus é o seu refúgio, Patrícia. Deus é a sua fortaleza. Amém. Socorro. Essa palavra, eu sou um socorrista. Eu sou um socorrista do Corpo de Bombeiros, estou aposentado. Mas eu passei a minha vida não só atuando, mas a maior parte também ensinando as pessoas a socorrerem nas ruas. E essa palavra socorro, quando tocava a sirene, que a gente chama de brado, mas para quem não sabe o que é brado, é uma sirene. Quando tocava aquela sirene estridente no quartel, nós tínhamos 30 segundos para estar pronto na viatura para atender o socorro. Olha só, 30 segundos. Isso eu sou homem, humano. E nós tínhamos que estar 30 segundos. Imagine quando você pede socorro. Socorro bem presente nas tribulações. E aqui o salmista fala assim, portanto, por causa disso, dessas coisas, não temeremos. Não temas, minha filha. Amém. Você está nas mãos de Deus. Ele marcou esse encontro com você nesta tarde. Amém. Senhor Deus, existe muitos ainda aqui. Mas tu não suportas um pedido de socorro. É verdade. Não suportas um coração contrito e quebrantado. Eu sei que tu visitas a tua filha agora, porque ela é tua. Amém, Senhor. Foi tu, Pai, que pagou o preço. Foi tu que morreste. Foi tu, Senhor, que amaste primeiro e que nos ama e nos chamou, nos encontrou primeiro. Ah, tu tem todos o interesse do universo para socorrer a Patrícia. Tirar desse lamaçal, desse poço. Firmar os pés dela na rocha. Colocar Amém, nos lábios Deus. dela um novo cântico. Amém. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu tenho essa certeza, eu tenho verdade. essa certeza. E eu te abençoo, Patrícia, com todas essas promessas, Amém, com Senhor. todas essas bênçãos do teu Deus. Ele te toma pela tua mão direita. Ele te toma pela tua mão direita. E te tira desse buraco profundo. Receba agora o teu Deus. Receba o toque dele. Amém. Receba o carinho. Receba a visita. Em nome Receba de o beijo. Jesus. Receba o abraço. Sim, o beijo e o abraço daquele que é o teu Pai. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Patrícia. Ah, ela vou dar aqui, olha, já pesquisei, a Patrícia, né? Já pesquisei o site, já curti o Face dele, li sobre a depressão. Obrigada pela palavra, Deus tem sido o meu refúgio. Estou afastada há mais de um ano, sou professora do ensino infantil e triste por estar tão parada. Beijos. Ela diz que está em Bauru, em São Paulo. Ô, Patrícia, um beijo no seu coração, mana querida. E olha, você é amada mesmo do Senhor, sabe? Já é amada nossa. Às vezes, quando a gente ouve, você dá vontade de dar um abraço, correr, pular ali, dar um abraço. É verdade. Então, sinta-se, olha, muito abraçada. abraçado. Assim, carinho mesmo, o amor de Deus sobre a sua vida. Amém. E eu tenho certeza que essa depressão já está saindo em nome de Jesus. Graças Eu a Deus. creio mesmo, Também creio. sabe? Eu creio que essa depressão, ela vai acabar em nome de Jesus. Se já faz um ano que você está afastada, com certeza eu acredito que você já está tendo um acompanhamento médico aí e tudo. E agora a gente está junto aqui, vamos orar juntos, vamos estar nessa corrente do bem. Fica ligada com a gente aqui, dá o feedback pra gente como é que as coisas estão acontecendo. E eu creio que a vitória é sua, é nossa mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Olha, um grande beijo no seu coração e receba aí o nosso abraço, meu, do Zé Amém. e de toda a família Com aí da certeza. Vem VTV e do Caminho da Graça. Amém. Tá bom? Muito feliz de receber a sua mensagem e você estar conectada com a gente aqui.
Vamos lá, vamos seguir aqui. A Vivi, ela escreve o seguinte: eu sei que o Senhor está comigo ainda que... eu e meu esposo estamos atravessando momentos de dificuldades financeiras e muita tribulação. Mas Ele tem manifestado com providência nas nossas vidas. Amém. Isso é bíblico, porque a palavra de Deus que diz que o justo não mendigará o pão. Né? Então é justo. É a palavra de Deus pura que você está dizendo aqui, mano. Exalto e bendigo o santo nome do Senhor, que ouve as nossas orações e vem com o socorro para nos ajudar. Temos necessidades, mas eu sei que pela fé que o meu Deus está trabalhando em nosso favor. Meu coração está cheio de gratidão e júbilo, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Graças Testemunho lindo, né? Vivi. Lindo. Poxa, a sua oração já está feita aqui, de graças a Deus mesmo pela sua vida. Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse testemunho. A gente muitas vezes quer pedir, e a tua palavra fala que nós devemos fazer assim mesmo. Ontem a palavra da Adriana no Dribate foi exatamente sobre isso, sobre orarmos, sobre intercedermos, colocarmos as nossas necessidades no Senhor sem ansiedade. E Pai, nessa tarde a Vivi coloca aqui que eles estão passando por uma dificuldade financeira, por tempo de tribulação, ela e o esposinho dela. E quantas tantas outras pessoas, ó Pai, que estão passando por esse momento de dificuldade financeira. É um tempo que o nosso país está passando de dificuldade, tempo que os políticos esquecem mesmo do país, estão preocupados só em reeleição. Eu já aproveito, Pai, e te suplico misericórdia pelo nosso país nesse tempo. Tem graça e tem misericórdia, Pai. O tempo em que santas casas são fechadas, o povo não tem médico, sabe? Deus, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia da gente, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos capacidade de colocar pessoas certas no poder. E ao mesmo tempo, Deus, a Tua palavra diz que nós devemos pegar o coração do rei e colocar nas Tuas mãos, que segundo o Teu querer o Senhor o inclina. Então, Deus, inclina o coração dos governantes deste país, ó Deus, a estarem sensíveis à necessidade do povo, a ver, ó Deus, pessoas desempregadas, pessoas que estão com dificuldades financeiras porque fizeram empréstimos, estão pagando juros altíssimos. E nesse caso da Vivi, do esposinho dela, Deus, cuida, Pai, toma nas Tuas mãos, que toda angústia, que toda a ansiedade venha cair por terra em nome de Jesus. E eu já te agradeço por essa oração que ela fez aqui, essa oração de gratidão, de júbilo. Obrigado pela certeza da Tua serva, Deus, de que toda provisão vem de Ti, que o Senhor não deixa faltar nada. Muito obrigado porque ela tem essa convicção, porque ela orou a Tua palavra e a Tua palavra é verdadeira, é viva. Continua fortalecendo a fé dela, a fé do maridinho dela, Senhor, e que eles passem por esse vale, Deus, e venha celebrar o Teu nome, que lá na frente a vitória venha, e que se a vitória não vier, ó Deus, que ela continue com esse coração grato, com esse coração agradecido pelo que o Senhor tem feito e suprido na vida dela e da família dela, Senhor. Abre oportunidades de negócios, portas de emprego, ó Pai, a todos aqueles que estão aqui com a gente, que estão precisando disso. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então traga provisão para o Teu povo, Senhor, aquilo que o Teu povo necessita. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Vivi. Que Deus abençoe sua vida, mana. Que Deus esteja realmente suprindo as suas necessidades, as necessidades da sua família. A Já entra aqui, Zé, e ela vem pedindo um conselho, uma ajuda e um pedido de oração também. Ela diz assim: Fernando, eu tenho uma filha de 15 anos e o pai dessa filha, ela é separada, né? E o pai dela está afastado dela há 1 ano. Ela está sofrendo muito com isso. Eles se desentenderam e ele se afastou completamente dela, dessa filha de 15 anos. Ela não quer nem ouvir falar no nome dele, mas eu sinto que ela está entrando em depressão por conta disso.
Ele tem outros filhos e todos eles ficam muito próximos dele. O problema é que ele se casou e ela não se dá com a atual esposa. Acredito ser esse o verdadeiro motivo do afastamento dele. Eu não sei como agir, pois se eu tento amenizar a situação e falo bem dele, ela fica com raiva de mim. E se falo a verdade que eu acredito, que ele está errado, eu me sinto mal, pois sei que estou fazendo mal para ela. Isso está me causando uma dor imensa, pois ela está rebelde, me distrata, desconta em mim, sabe, essas coisas. Eu queria uma palavra, um conselho, uma ajuda. Obrigado. Que situação, Pesado, né, hein? mano? Pesado. Pesado, Fernando. Que situação. Sabe por quê? Eu não sei se eu seria a pessoa mais ideal para aconselhá-la, não, sabia? Porque eu estou passando perto. Tá na beirada aí, né, Zé? É, estou passando por isso aí. Uma das minhas filhas, que logicamente não vou expor. Claro, claro. Seria ótimo testemunho, mas não cabe aqui. Mas, sendo a parte do lado de cá, né? Eu, pai, é como se eu fosse o ex-marido dela falando aqui. E sentindo que a filha está afastada. Pô, isso dói, cara. Eu imagino, Zé. Cara, isso dói. Dói, Eu imagino. dói, dói e dói. A única coisa que Deus tem falado ao meu coração, que eu busco muitas vezes resposta, porque as pessoas, isso é até bom, como eu te falei no último encontro nosso, isso é bom acontecer, é como se a gente estivesse com amigos aqui. Né? Não tivesse com amigos. Cara, isso aqui é rasgado. Eu só não vou expor, eu não posso expor Claro, pessoas. claro. Mas é bom para as pessoas verem que a gente passa os mesmos problemas. Estamos no mesmo barco, No mesmo né? barco, no mesmo barco. A palavra do Caio falou para mim essa Com tarde, certeza. ainda aqui. É. Aí eu lembrei de uma das Santas Ceias, lá no La Salle. E a gente estava ceando. E o Caio pregou sobre aquela passagem de Jesus no bar da Galileia. Grande tempestade, ele dormindo. E os discípulos ficaram atordoados, querendo uma... Mestre, não se te dá que pereçamos e tal. Aí até quando a gente foi lá em Israel, e a gente esteve lá no Mar da Galileia, no barco, Caio pregou sobre isso, lá, em loco. E ele falou que Jesus levantou assim naquele barco, falou, quieto, quieto. Acalmou aquele negócio. Aí o Espírito Santo falou comigo naquele dia, naquela ceia. E eu chorando. E eu não estava entendendo, eu estava quase, sem brincadeira, Fernando, convulsionando, eu estava soluçando de tanto chorar. E Deus falou comigo naquele dia. Parece que eu me desliguei, desconectei de tudo ao meu redor. Meu filho, eu estava naquele barco, é verdade? Eu falei, Senhor. Eu levantei, acalmei a tempestade. É verdade? Eu falei, é verdade. Mas se eu continuasse dormindo e o barco afundasse, ia mudar alguma coisa para você? Lógico, a resposta não, Senhor. Mas queria ver lá dentro do barco. Não, Senhor. Teu barco vai virar. Ele falou para mim, o teu barco vai virar e você vai afundar. Eu não tinha noção, Fernando, do que eu ia passar. Como é que ia ser o naufrágio? Não, eu não tinha. Mas ele foi me buscar lá no fundo. Amém. Então, minha querida, Amém. espera no Senhor. Só Ele. Só Deus pode pegar um coração de um pai, de uma filha. Só Ele. Converter, né? Converter. Ele que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Seja você simplesmente uma ponte calada, quieta, espera, confia no Senhor. Está falando uma pessoa aqui que precisa dessa palavra. Amém. Que está vivendo isso. Na minha pele, ó, está doendo. E que eu estou esperando. Eu estou esperando. Vamos esperar juntos.
Senhor Deus. Ah, Paizinho, nada é por acaso. Que haja nessa tarde, Pai, o teu amor seja derramado. Amém. Sobre a filhinha dela, Pai. Que o seu amor seja derramado sobre o pai dessa menina. Que o seu amor seja derramado sobre mim. Amém, Jesus. Que o seu amor seja derramado sobre os meus filhos. Amém, Senhor. E que haja reconciliações Amém. de amor. E que o teu nome, Pai, seja glorificado nos céus. Porque ainda que o barco afunde, Sim. tu estás conosco. Pelo que não temeremos. Amém, Jesus. Ainda que o mar se revolte. Se teu pai e tua mãe te abandonares, eu estarei contigo, é a tua palavra. Se teus filhos te abandonarem, eu estarei contigo, é a tua palavra. Aleluia. Às vezes não entendemos e não aceitamos, mas esperamos e confiamos em ti. Eu confio no teu amor. Eu confio na tua graça. Eu confio no perdão. Eu não confio no perdão. No perdão que reata alianças Amém. rompidas. Eu acredito no perdão. E hoje eu orei. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados aqueles que nos machucam, nos ferem, aqueles que não entendem, não nos entendem. Assim tu me perdoas na totalidade do ser. Muito obrigado. Eu abençoo essa família. Amém. Eu abençoo essa mãe. Amém. Dá sabedoria a ela, dá Amém. palavras, Pai, de Amém, amor, de Jesus. carinho. Que não haja conflitos, confrontos, comparações. É verdade. Que haja paz nesta casa, Em nome que haja de Jesus. paz. Que haja paz nesta casa, eu te Em peço. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, já que realmente a graça do Senhor, a paz mesmo venha sobre o seu lar, sobre a vida da sua filha, sobre a vida de toda a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Essa é a nossa oração. Vou pedir para você ficar ligado aí, olha, até o finalzinho do nosso programa. Eu quero botar um testemunho hoje para rodar aqui. Não sei se você já assistiu ou não, que é bem isso que o Zé compartilhou aqui. O barco vai afundar, o barco vai encher de água, mas Jesus está ali dentro do barco. Que a gente tenha essa certeza mesmo. O Sidney entra aqui e diz: meus amados, que Deus os abençoe. Estamos eu e minha esposa planejando iniciar uma reunião para estudo do Evangelho em minha residência, para convidar casais amigos de nossa cidade do interior de São Paulo. Por favor, orem por nós. Grato. Graças a Deus, Sidney. Poxa, que coisa boa. A gente fica muito feliz quando isso acontece e que Deus realmente lhes dê a graça mesmo de vocês começarem esse trabalho, vos livre de qualquer ímpeto que não seja o de pegar o Evangelho puro e simples e compartilhar. Que o Senhor vos livre de qualquer sentimento humano, porque o coração do homem é muito enganoso. Se eles precisarem de algum auxílio, ajuda, tem o Brega lá, né? Isso, tem o Brega. Pode ajudar eles. É só você procurar aí no Facebook, Carlos Bregantin. É só você procurar que ele está aí, o nosso querido Brega. E ele com certeza vai poder te ajudar. Você pode entrar também no blogdocaminho.com.br. A gente tem uma moçada aí, a Ana, o Chico, o Marcelo, muita gente que pode te orientar e te ajudar nesse processo simples e puro que é de abrir a palavra e compartilhar o Evangelho com quem está próximo de você. Senhor Jesus, quero agradecer porque, como o Sidney, muitas outras pessoas têm sido impulsionadas a convidar amigos, casais, para estar em casa e compartilhando de forma simples o Evangelho, a Tua Palavra. Pai, eu quero pedir que o Senhor ajude e fortaleça o Sidney e a esposinha dele, e que essa seja uma reunião singela mesmo, pura, do Evangelho puro,
e que nada, Deus, nada que for de humano, nada que for do homem, venha tomar conta dessa reunião, ó Deus, que seja mesmo reunir-se para falar do amor de Jesus. Prepara o coração das pessoas que estarão junto com eles, que a terra esteja boa para ser semeada, Deus, e que venha a semente, venha a frutificar e dar bons frutos para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pela vida do Sidney, obrigado pela casa dele que vai abrigar esse povo, obrigado por tudo que já vai acontecer de bênção, ó Deus, nessa história e na vida dessa família. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, Sidney, você e toda a sua família. O SB entra aqui e diz: queridos, antes de qualquer coisa, louvo ao Senhor por esses momentos que vocês dedicam com tanto amor para fazer o bem a alminhas tão cansadas como a minha. Estou passando por tantas dificuldades, nunca alcanço paz. Precisando da direção do Pai, sinto minha alma muito cansada. Por favor, orem por mim. O SB. USB. É, USB. Só no amor de Deus, né? A gente confiar. Porque às vezes a gente fala aqui, acho que não sei se é o Salmo 37, espera, descansa e confia, né? São 3 verbos, dificílimo. Dificílimo, dificílimo. Espera, descansa, confia e tem o 4, entrega. São 4. Mas só há paz quando você caminha naquele que é amor. E quando nós somos visitados pelo amor, existe uma paz que excede a todo entendimento. Todo entendimento, todo entendimento. Gente, nós estamos perdendo uma oportunidade no planeta Terra, como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, de experimentar algo que é tão sublime que eu não consigo descrever, que é o amor. E quem está falando para vocês é um cara extremamente relativo. Eu posso ser visitado, habitado, posso ser possuído pelo amor. Mas quem é amor? Só Deus. Ele é amor. E só há uma maneira de descansar, é quando você tem certeza que você está nos braços daquele que te ama. Não é assim quando a gente encontra uma pessoa amada? Você não fica relaxado, não é? Fica descansando assim, tô tranquilo, tô protegido, tem os cafuné. Como é que tá a vida? Tá uma beleza, tô amando. Mas é assim com Deus. É assim com a alma que se enamora de Deus e que se deixa possuir e que se deixa descansar por esse amor, através desse amor, nesse amor. Meu amigo, sinta-se amado pelo Pai nesta tarde. Amém. Amado, amado, você é um ser amado do Pai. Amém. Saiba disso. Caminhe nessa certeza. Caminhe nessa convicção que você é um ser amado. Amém. Você vai ver, as outras coisas vai se acertando, ó. Devagarzinho, 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 devagarzinho. Devagarzinho, não é? Porque aqui não tem magia, não tem paixão, não tem sentimento, não tem aquele desejo ardente, não. É amor. Com decisões a cada dia de andar com aquele que é amor. Amém. Aí ele vai te mostrando, aí você vai descansando, e você vai sentindo, aquela coisa vai crescendo e vai se desenvolvendo dentro de você. Descanse no amor do Pai. Senhor Jesus, só existe uma maneira de ter paz. Primeiro que o Senhor fez o tetelestai. O Senhor se pacificou conosco. O Senhor se pacificou na cruz, trouxe paz através da cruz. Não há conflito entre mim e ti, não há mais, Verdade, não há mais, não há mais. Não há promessas, não há mandingas, não há nada.
Não há nada que eu possa fazer, que eu precise fazer para melhorar esse relacionamento. Está pago. Isso me traz uma paz, uma certeza. Agora, principalmente, Pai, quando eu entendo que o Senhor me ama, que eu sou um filho amado, que nada que eu possa fazer vai me separar do Teu amor, que nenhuma circunstância da vida me afasta ou me separa desse amor. Isso me traz paz, me traz segurança e confiança, quando eu posso me deitar nos Teus braços e repousar tranquilo, tranquilo. Tu és a minha sombra, Tu és a sombra à minha direita, à minha esquerda. Amém, Jesus. As Tuas mãos estão sobre mim. A Tua bandeira sobre mim é o amor. Aleluia. Senhor, abençoa o Teu filho agora, que ele possa se abrir as portas do coração, te chamar para ceiar, para celebrar a vida junto. Eu sei que ele encontrará essa paz que ele tanto procura. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Amém, Jesus. Vamos seguindo aqui, que a gente tem bastante coisa aqui. Legal. O Thiago, um grande abraço para você também. O Thiago mandou hoje um contato, um papo de graça de manhã com o Braulio. Eu já retornei para ele. E ele entra aqui. Fernando, obrigado pelo retorno, acompanhando aqui o Ao Vivo na Graça. Hoje Deus está tratando de muita gente, inclusive da gente. Oh, pelo amor de Deus, desde o começo. Desde o começo, desde a devoção, desde o comecinho. Que bom. Te mandei um e-mail sobre o Papo de Graça, estou aguardando o seu retorno. Tá bom, Tiagão, vai ser dado o retorno para você aí. Grande beijo, obrigado por você estar conectado com a gente aqui. A gente tem 2 pedidos de oração aqui, Zé, e eu vou orar por eles. A Patrícia já deu um retorno aqui, ela diz assim, ó, sim, eu tenho 2 psiquiatras e eu comecei a terapia e sempre estarei conectado. E sinta o meu abraço também. Beijos a todos. Beijão, Patrícia, para você. Que bom, graças a Deus por isso. Eu tenho aqui, deixa eu me organizar no chat aqui, que o pedido de oração é assim. Graça e paz, queridos amigos, é a Tamília. Ela está dizendo aqui, olha, na fé em Cristo Jesus. O meu ainda aqui é que eu e meu esposo estamos desempregados. E gostaria que você orasse por nós dois para que possamos descansar verdadeiramente no Senhor e que o Senhor esteja preparando um serviço para nós. E oração por mim para que eu possa ser uma esposa sábia no meu lar, com os meus vizinhos, com a minha família, que não conhece o Evangelho. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Amém. Nós vamos orar por você sim, Tamir. E tem um outro pedido de oração aqui, aqui da Josi Graciele. Ela fala, olha, eu estou assistindo o canal e estou sofrendo com muitas dificuldades financeiras e falta de fé, amargura no coração. Amo as mensagens, mas tenho dificuldade para crer em pequenas coisas. A maioria de tudo que ouço não acredito. O que mais desejo ter é fé. Crer realmente e limpar o meu coração. Deixa eu só mandar um salmo para ela. Para Josi. Para ela. Salmo 76. A amargura brota de um coração onde a gente começa a fazer as comparações. Fulano tem, não sei quem tem. A grama do vizinho. Deus abençoou tal. E os ímpios prosperam. Não sei o que. Salmo 76, se eu não me engano é 76. Onde o salmista quase se desviou. Seus pés resvalaram no caminho de tanta comparação. Mas lá também tem a solução do problema. Vá lá, Salmo 76. Amém. Deixa eu orar pela Alessi. Deixa eu ver, conferir. Pela Tamile. Não, vamos. Prova dos 9 aí. Eu tô querendo que às vezes, para não dar uma coisa errada, né? De repente ela vai lá e não é. Não é. A majestade, conhecido, não. Tá vendo? É aquele que, acho que é o 7.3. 7.3, foi bom conferir. 73, o problema da prosperidade dos maus. 7.3. É isso aí. Depois você confere então aí.
Josi, e nós vamos orar por você, pela Josi, pela Tamile também, por essa questão de desemprego, pela família, pela falta de fé. Toda vez que fala de desemprego, eu lembro do Tonho. O Tonho Eu lembro dele. Levanta amanhã. A palavra do Tonho pra você hoje vem aqui, ó. Eu levanto de manhã, à tarde eu tô empregado. Pô, cara. Porque eu vi as palavras dela, estamos esperando e tal. Não espera não. Sacode, se mexe. Seja a resposta da oração. Seja a resposta da sua oração. Levanta e anda. Procura, vai atrás. Isso. E se não for, às vezes porque às vezes as pessoas também ficam procurando, eu queria um trabalho assim. Específico e tal. Pode ser que o específico chegue, mas se ele não chegar, o que vier, vai pegando. Deus, vai caminhando. Não, eu te falo qualquer coisa no bolso, porque o trabalho dignifica o homem. O homem, não está dizendo que tipo de trabalho. Que tipo. Isso mesmo. O trabalho dignifica o homem. Que você esteja empregado, pagando suas dívidas, sendo um cidadão do bem, cuidando de você próprio, independente de ninguém. O trabalho dignifica. Então, vamos lá. É isso aí. Levanta, toma o teu leite, levanta e anda. Não estamos dizendo aqui que você não esteja fazendo. Não, aqui não há nenhuma crítica. Claro. Nós só estamos dando uma palavra de ânimo. Ânimo. Porque eu sei que nesse momento bate a depressão, bate a angústia, desânimo. Bate todas essas coisas, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Pelo amor de Deus. Palavra do Tonho para você. Amanhã você vai para um lado, teu marido para o outro. Final da tarde estão os dois trabalhando. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente quer apresentar a vida da Josi, da Tamile diante do Senhor. Eles estão passando por esse momento que a gente entende que é um momento de angústia, um momento de aflição, principalmente para o marido, que a gente tem essa ideia de que a gente precisa ser o provedor do lar, e quando a gente não consegue, traz uma angústia grande, Deus. Pai, eu quero pedir que em nome de Jesus, que o Senhor tire em primeiro lugar a angústia, traga paz ao coração, traga fé ao coração da Josi, que ela creia mesmo que o Senhor é um Deus que faz desde coisas pequenas a coisas grandiosas, e que às vezes o Senhor não faz, porque a gente não consegue, a nossa mente não alcança os teus propósitos, Senhor. A gente apenas crê que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E é nela que nós queremos estar. Por isso, Deus, toma o coração da Josi, da Tamile, abre as portas, Senhor, que precisam ser abertas, fecha as que precisam ser fechadas, que eles não sejam enganados. Amém. Dê força, coragem, para que já amanhã eles possam sair, entregar os currículos, ir atrás de um trabalho, Deus. E que, se for assim, é a tua vontade, Deus, que no final da tarde, como diz o Tonho, que eles estejam empregados, para a honra e para a glória do teu nome. Nós profetizamos pela fé, isso mesmo, Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Aleluia. Renova a fé, ó Deus, da Josi, fortalece a fé dela, e que ela tenha a certeza de que se nós estamos aqui respirando esse ar, que muitas vezes nós não percebemos, se o coração meu e o dela está batendo, é porque o Senhor tem permitido. E isso é fé, isso é acreditar, isso é ter certeza que em meio a qualquer situação, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Aleluia. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço aqui para o Tony Bessa. O Tony que está dizendo, irmão, quero registrar minha adesão a este canal de verdadeira evangelização. Sou grato ao Caio por permitir que eu divulgue seu canal e meu blog. Amém, Tony. Que bom que você está divulgando aí a Vem Ver TV. Grande abraço para a Adriane lá dos Estados Unidos. Grande beijo para você, Adriane. E eu tenho aqui um pedido de oração que eu queria, a minha oração para Leci, para Josi, para esse pedido de oração que tem aqui do SCL, ele diz o seguinte, olha: boa tarde, irmãos. Quero pedir que orem por mim. Estou num estado angustiante muito forte, passando por coisas que nem sei como falar. Tenho clamado a Deus há muito tempo, mas eu não vejo respostas. Como viver uma vida tão angustiante assim? Por que Deus está tão longe? Por que tem permitido tantas coisas ruins na minha vida? Eu não entendo. Orem por mim, amigos. Estou precisando muito. SCL, eu vou orar por você de uma forma diferente hoje. Eu separei um videozinho que a gente vai rodar aqui, finalizando esse programa, porque o nosso tempo realmente já esgotou. Mas eu quero encerrar o Ao Vivo na Graça hoje. Que você assista a história
desse cara, Zack Smith. Você pode ser que você já tenha ouvido falar. E você vai ouvir o testemunho dele. Eu vou pedir para que você ouça o testemunho dele até o final. Porque muitas vezes a gente pede algumas coisas para Deus, espera algumas coisas de Deus e a gente não vê resposta, não vê Deus falando. E às vezes Deus não fala mesmo. E a gente vai entender porque às vezes só lá na eternidade, se for entender, porque na eternidade eu não vou estar muito preocupado em querer entender nada. Vai estar tudo respondido. Já vai estar tudo respondido, né? Mas eu queria que vocês assistissem, a Alessi, a Tamile, todos vocês que estão conectados aqui no Ao Vivo na Graça, esse testemunho que edificou tanto a minha vida e que eu tenho a plena convicção, vai direto à necessidade aí do seu coração. São 9 minutinhos que vão mudar o seu fim de tarde hoje. E eu espero que você seja tremendamente abençoado. E olha, amanhã, às 15 horas, amanhã, quarta-feira, dia 6 de agosto, às 3 horas da tarde, a gente está de novo aqui no Ao Vivo na Graça, intercedendo. Seu pedido de oração, se não deu tempo amanhã, a gente volta com eles aqui e você fique conectado com a gente. Lembrando que amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, tem Papo de Graça ao vivo aqui com o Caião e com o Braulio, tá bom? Beijão no seu coração, Zé. Valeu, obrigado, mano. Obrigadão. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. E fique aí então com esse testemunho, com essa palavra, com essa oração. E eu vou pedir para que o SCL, mano, fique ligado nessa história que eu tenho certeza que vai ser a oração de Deus para sua vida nesta tarde. Grande beijo e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Hi, my name is Zach Smith, and I am 33 years old. I have been married to my beautiful wife, Mandy, for 11 years. We have 3 children, Lizzie, Jake, and Luke. And this is my story. I met Jesus when I was 5 years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona, where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church, and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunities seemed right. I was told about a job here at New Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good and we were very happy. In May of 2009, at age 32, I was diagnosed with stage 4 colon cancer. Immediately I had surgery to remove 1.5 feet of my large intestine and a lemon-sized tumor. I was told that cancer had spread to my spleen and to my liver. Chemotherapy was on the horizon. This was all a very sudden shock to me. I had always been very healthy, and I found myself very confused. Why did I have cancer? Had I done something wrong to cause it? Was this a result of many years of sinful living in my past? I was working at a church and serving God. Where did I go wrong? But thankfully the confusion quickly turned to hope. I knew that God had a plan for my life. I did not understand why I had cancer, but I knew that God was in charge. For 3 months I underwent a horrible chemo regimen. Afterwards I had a scan done and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best as I celebrated being cancer-free. But another scan 1 month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen, and surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me, and medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7:11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift, and it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband and a better dad, a better boss and a better employee, a better friend and a better follower of Jesus. And through cancer,
God has shown me some amazing things about himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer, why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter Lizzie down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy. And I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer. And I may have just celebrated my last Christmas with my family. Your love is, your love is, your love is strong. Your love is, your love is, your love is strong. Your love is, your love is, your love is strong. This I do know. If God chooses to heal me, then God is God, and God is good. If God chooses not to heal me and allows me to die, God is still God, and God is still good. To God be the glory. The day that Zach died, there was a huge and sudden storm. The kind that creeps in without warning, comes at you fast, and leaves in an instant. As I was saying goodbye to my love, the clouds came, the earth shook, and the thunder rumbled. 1 year and 8 days after being diagnosed with cancer, Zach stepped into eternity. Ever since I was a little girl, I asked God to bring me the perfect husband. Zach and I met in the fall of 1994, and after 4 years of dating, we got married. We added to the joy in our lives by having our only girl, Lizzie Darling. And then, 19 months later, God blessed us with our first boy, Jake. But our family wasn't complete there. We then had our cherry on top, Luke. We were a perfectly happy family of 5. When Zach died, I was wrecked. In an instant, I had lost my husband, my best friend, and an incredible father. My world had changed forever. My identity in the past 17 years had been so much about who I was with Zach. He was my everything. Even though he dealt with a year-long battle of cancer, it seemed all so sudden. And now the kids and I were left to learn how to grieve. We spent the next few months trying to figure out what this life without Zach was supposed to look like. His absence was overwhelming. I prepared way too much food at dinner, not remembering that he wasn't there to eat it with us. One side of the bed always stayed made. There was no one to sleep in it. His chair sat empty. And I no longer heard the sounds of him and the kids playing while watching TV. We were now a family of 4. Grief is so hard. No one can tell you how you are going to feel or when it will strike. But God is so good and so faithful. He has given hope to our family. Hope for today when we grieve and all of the tomorrows that are yet to come. God has shown hope to my family through circumstances, gifts of goodness, and through the promises in His Word. Zach and the boys were always such huge Broncos fans. And in October, we had the opportunity to fly to Denver, Colorado, and get to meet 2 of the Broncos players, Tim Tebow and Britton Colquitt. This was such a dream come true for my boys. And then in November, Family First Organization flew us to Tampa Bay, Florida, to receive the All-Pro Dad Award from Tony Dungy. It was so awesome to see my kids receive a standing ovation in honor of their dad. It was such a blessing to see how Zach's story and suffering blessed others. But even after the incredible experiences God has brought to us and through the love and support that we received from family and friends, God ultimately shows His goodness to us through the promises in His Word. Jeremiah 29:11 tells us that God has a plan for us, and that plan is to prosper, and it's for hope, and it's for a future. I tell my kids this all the time. God is not a God of chaos. He doesn't just throw stuff to us in our lives and then walk away. He has a plan for us.
We might not always understand that plan, but we know that it is good. There are some days that are really hard, and yes, times are tough. But God reminds us of His goodness through the promises in His Word. God shows hope to people in different ways. What's been my experience might not be yours. But I can tell you this, if you desperately seek and run after Him, He will make Himself known to you. As Zach's soul left the earth and went to where it was meant to be, I looked out the window, and as the storm cleared, the sun began to shine through the clouds. It was then I realized that he was healed. He was no longer in pain. At that moment, God gave me hope. God knew that I would be a widow and mother to 3 at the age of 32. Why did He allow this to happen? I don't have all the answers, but I do know that I will praise God, because through cancer and death and grief, God is still God, and God is still good. To God be the glory.